Nos últimos dias haverá homens amantes de si mesmos, pessoas egoístas, pessoas que só pensam nelas, avarentos, quer dizer, fissurados no dinheiro, presunçosos se acham, soberbos, blasfemos, Deus para eles e nada é a mesma coisa, desobedientes a pais e mães, as famílias desintegrando, e o que mais? Ingratos, profanos. Profano, você sabe, é considerar as coisas sagradas como comuns, como nada. Ingratos. Chama atenção que os ingratos são incluídos nesta lista horrível aqui. E por quê? Porque, fala a verdade, vamos concordar. Se você já conheceu, já conviveu com uma pessoa ingrata, eu não falo uma ingratidão pontual, eu falo uma natureza ingrata. Você sabe que ninguém suporta o ingrato. É difícil conviver com uma pessoa ingrata. A pessoa que se acha no direito de tudo, que o mundo deve tudo para ela, e nunca o que ela recebe é suficiente, que se alguém ajudá-la não está fazendo mais que obrigação. A pessoa ingrata é assim, ela não reconhece nada, ninguém, só ela mesma. E portanto, junto com a ingratidão, a gente vê o espírito da insatisfação. A pessoa insatisfeita, a pessoa ingrata, normalmente ela é insatisfeita. A pessoa ingrata, normalmente, ela é amarga. Uma pessoa amarga, uma pessoa que reclama, que murmura, está sempre murmurando. Ela é insaciável. Não importa o quanto você dá para ela, ela nunca está satisfeita. Esse é o espírito da ingratidão. Que a Bíblia mostra, Deus teve que lidar com esse povo lá no deserto, o povo que ele livrou do Egito, da escravidão, e encaminhou pelo deserto para colocá-lo na terra prometida. Aquele povo, depois de tudo que passou, que viu, que viveu, coisas que nós só lemos a respeito, e imaginamos o mar se abrir, as pragas que vieram sobre o faraó, sobre os egípcios, para que eles libertassem o povo, o livramento no deserto, a água saindo da rocha, o Monte Sinai. Depois de tudo que Deus fez por aquele povo, eles se voltam para Moisés em um determinado momento e falam assim: olha, nós estamos com saudade do Egito. Lá, pelo menos a gente tinha comida assim, comida assada e tal, e não esse maná aqui todo dia, mesma coisa. Quer dizer, as pessoas rapidamente esquecem do chicote nas costas. A gente vê isso muito na igreja. Pessoas que chegaram na igreja escravas do mal e depois foram libertas. Deus tirou o chicote das costas delas. E aí, qualquer probleminha que acontece depois, elas já se manifestam como se não pudessem suportar absolutamente nada. Suportaram o chicote por anos, mas não podiam suportar uma provazinha aqui ou ali. Quer dizer, ingratidão, o espírito de murmuração. O que aconteceu com os murmuradores no deserto? Qual foi o fim deles? Foi trágico. Eles morreram no deserto, foram incrédulos. Os filhos deles, que eles ficavam lamentando e dizendo: nossos filhos vão ser devorados, nossos filhos estão sofrendo nesse deserto. Quando nós chegarmos lá na terra prometida, os inimigos lá vão matar os nossos filhos. Os filhos que eles
ficavam murmurando a respeito, foram eles que entraram na terra prometida, mas os pais morreram no deserto, porque murmuraram, foram ingratos. A ingratidão é um espírito diabólico, e ela é tão perniciosa que não se fala muito. Todo mundo sabe que é um espírito ruim, mas não se fala muito sobre isso. Não se fala. As pessoas são muito endurecidas, acham-se no direito de tudo, desprezam a tudo. Aqui esse texto que fala do final dos tempos, fala dos filhos que serão desobedientes aos pais e mães. Você vê isso hoje nos filhos. Os filhos não conheceram, talvez, a vida dura dos pais lá atrás. Então, hoje, como normalmente os pais fazem, os pais trabalham para dar para os filhos aquilo que eles nunca tiveram, que eles, quando crianças, não tiveram. Então, os seus filhos hoje provavelmente têm uma situação melhor do que a sua quando você era criança. Porque é o natural. Mas você talvez já tenha percebido, não é suficiente. Você faz, você dá e não é suficiente. Quer dizer, como é que você, como pai, como mãe, se sente? Você sente todo tipo de sentimento ruim com respeito à pessoa, desde vontade de não fazer mais nada, vontade de jogar na cara tudo que você já fez e a pessoa não apreciou, vontade de não falar mais para essa pessoa, vontade de falar, então pega as suas trouxas e vai embora. Sim ou não? Tudo isso passa pelo coração do pai e da mãe quando vê um filho que não aprecia, a esposa que vê o marido que não aprecia, o marido que a esposa não aprecia, enfim. É a vontade que dá quando você convive com uma pessoa que não aprecia, ela é ingrata. Agora, como é que Deus lida com a gente? Como é que Deus se sente? Deus, porque Ele é Deus, Jesus disse que Ele faz o sol brilhar e a chuva cair sobre justos e injustos, e também sobre os ingratos. Deus é paciente com os ingratos, mas não que os ingratos recebam uma vida boa, não. Deus dá tempo para o ingrato reconhecer, para o ingrato talvez perder para dar valor, que é o que normalmente acaba ensinando o ingrato. É só quando ele perde, aí ele reconhece o que ele tinha. O que diz o texto lá em 1 Coríntios 2 e 12, diz assim: mas nós não recebemos o espírito do mundo. Quer dizer, o mundo tem um espírito, uma forma de pensar, de agir, de ser. Não recebemos o espírito do mundo, mas o espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado, como? Gratuitamente por Deus. Quer dizer, o Espírito Santo, quando vem sobre a pessoa, ele capacita, ele abre os olhos da pessoa para ela enxergar tudo que nos é dado gratuitamente por Deus. Ou seja, a pessoa que tem o Espírito de Deus, ela é grata. Ela é grata pelas mínimas coisas. A vida não é perfeita, nenhuma pessoa, nenhum ser humano tem vida perfeita, nunca vai ter. Mas a sua vida não precisa ser perfeita para você ser grato. Grato até pelas lutas que você enfrenta, que depois, se você permanece, elas se tornam lições preciosas para você, fazem você uma pessoa forte. Então hoje nós vamos agradecer a Deus, vamos louvar a Deus, não porque a nossa vida está maravilhosa, não temos problemas. Cada um tem os seus problemas, mas vamos louvar a Deus porque nós confiamos
no controle, na soberania dele. Que se nós estivermos com ele, ele como bom pai sempre vai cuidar de nós. Amém? Por isso o salmista disse lá no Salmo 100 e versículo 4, ele disse: entrai pelas portas dele com gratidão e em seus átrios com louvor. Louvai-o e bendizei o seu nome.